Bom dia, furiosos! Dei uma pausa aqui no meu almoço que eu tô fazendo, que eu recebi esse conteúdo e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Vocês se lembram desse vídeo aqui que eu postei no YouTube? Se você não viu, depois você pode dar uma olhada. Esse aqui, ó. Ou talvez você veja só pelo clickbait ou pela thumb, o fim da igreja. Então, nós vamos falar hoje, você está preparado para o fim da igreja? Bom, se nós lermos a Bíblia, ela já conta o nosso começo e ela conta também o nosso final. O nosso final, vamos dizer assim. E agora eu recebi esse post aqui, ó. Dá uma olhada nesse. I have a right to work here. He has a right. I have a right to be here. And You're I'm arresting not him. to tell students they need to tell puberty blockers. You're arresting him Not because to he tell won't students endorse that they need to take transgender ideology. Este é o Enoch, ele é um professor irlandês e ele foi preso pela terceira vez por não abraçar a agenda woke. E ele, obviamente, tem as crenças dele, que são crenças cristãs, onde tem macho e fêmea. E ele começou a falar dos perigos dos inibidores da puberdade, que é usado nas transições de gênero, tá? Lembrando que ele já ficou 400 dias, ou seja, mais de um ano preso. E agora ele foi preso indefinidamente. Este é o Enoch, ele é um professor irlandês e ele foi preso pela terceira vez por não abraçar a agenda woke. E ele, obviamente, tem as crenças dele, que são crenças cristãs, onde tem macho e fêmea. E ele começou a falar dos perigos dos inibidores da puberdade, que é usado nas transições de gênero, tá? Lembrando que ele já ficou 400 dias, ou seja, mais de um ano preso. E agora ele foi preso indefinidamente. Então, a questão é o seguinte: ah, mas Violeta, isso é lá na Irlanda, isso tá longe, isso tá distante. Isso é uma coisa que eu digo no vídeo, lá no YouTube, do Fim da Igreja. Nós não vamos mais poder pregar o evangelho por conta das leis. As próprias leis vão obrigar as igrejas a fecharem as portas. E nós vamos voltar pro núcleo familiar. E é neste momento que a igreja precisa estar preparada. Por quê? Eu pergunto, que eu deixo para você, pastor, você líder e você que é crente há muito tempo. Como anda o seu núcleo familiar? Se o núcleo familiar ele está preparado, ele está pronto para quando esse momento chegar, para quando você só tiver a sua casa como um lugar legal para poder pregar o evangelho, para poder educar. Como que tá? E hoje as relações familiares estão super, hiper, ultra, mega bagunçadas. As relações familiares estão doentes, porque a gente já recebe muita gente vinda de famílias disfuncionais. A igreja não dá conta. E o que é pior, os próprios líderes estão caindo nessa, da família disfuncional. E eu vou deixar um outro exemplo aqui para vocês verem como que nós, como igreja, independente, eu tô aos pés de Deus, aos pés de Cristo, Deus vai me libertar, Deus vai me livrar do mal. Dá uma olhada nessa história aqui. Uma cantora do mundo gospel e um pastor, onde todos admiravam o relacionamento deles, o casamento, eram tidos como exemplo de casal sólido, 38 anos de casado. Terminou o casamento. A sorte é que provavelmente se tiver filhos, os filhos já são adultos, então os impactos são menores, mas aí eu te pergunto, o que deu de errado nisso? Eles não estão lá no altar, eles não estão servindo, eles não estão aos pés de Cristo, eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles não estão fazendo a obra. O que foi que deu de errado? Gente, um casamento de 38 anos não termina em meses, em um ano, que sai em 5 anos. Esse casamento ele já vinha capengando há muitos anos, pelo menos há 15 anos. Pelo menos. Eu tô dizendo aqui por quê? Porque sou uma terapeuta e eu escuto muitas histórias de casamentos falidos. Não é de ontem. Então a questão aqui, o que faltou para esses dois? Faltou ajuda emocional. Porque você acha que eles nunca oraram a respeito das brigas, a respeito do que não estava legal,
a respeito das desconexões? Você acha mesmo que eles nunca sofreram, eles nunca oraram, acordaram um belo de um dia, falaram, nossos filhos foram embora, que tal a gente se separar? Não foi assim que aconteceu. Foi um empilhamento de fatos. Por quê? Porque a família, embora estivesse na igreja, fazendo a vontade de Deus, dentro dos scripts da moralidade, faltava o emocional. E é por isso que eu tenho um treinamento aqui, que chama Ministério em Fúria. Não, meu Ministério em Fúria é o nome do Instagram. Meu ministério, que é justamente para você, pastor, você que é líder, você que é crente há muito tempo, consiga entender as vozes do emocional. Muitas vezes você atribui ao espiritual. Então, são caminhos que você tem que tomar, são regras que você tem que reestabelecer, são limites que você tem que colocar, são dores e traumas que você tem que curar e você não consegue. Por quê? Porque acha que tudo que dá de errado é culpa do capeta. Tudo que dá de errado é sempre responsabilidade de outro. Então é Deus que tem que resolver a minha treta ou o capeta que tem que parar de me tentar. E não, tem um monte de problemas emocionais dentro de você. E se você, pastor, se você é líder, se você que é pai de família, que é crente há muito tempo, não começar essa cura de dentro para fora e logo logo nós não poderemos mais procurar uma igreja, é você, os seus filhos, é você, os seus, você, os de dentro. Se você tiver com esses problemas emocionais, aí tá ferrado mesmo. Foi tudo por água abaixo. E eu tô aqui, ó, descabelada pra fazer esse alerta. Então veja bem, o bicho tá pegando já pelo mundo. No meio evangélico nós temos problemas iguaizinhos à galera do mundo, né? O próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo. E o bom ânimo, muitas vezes, não é só ser positivo, é agir, é ação. Nós vamos orar? Sim, nós vamos orar, nós vamos usar a palavra, mas a gente tem que ter ação. Tem coisas que a gente precisa buscar recursos em vários lugares para resolver. Então eu deixo aqui o meu convite para você. Entra no link da bio, vai lá conhecer o meu treinamento, meu ministério. Tem o canal no YouTube, né? Ministério em Fúria. Vai lá assistir os vídeos, vai se inteirar ou me manda um direct que eu vou responder com